Bom, os ETFs são um dos assuntos mais falados do Brasil nesse momento em relação aos investimentos. Indiscutivelmente vão ser cada vez mais falados. E hoje eu trouxe aqui um top 10 de ETFs para você conhecer, não necessariamente comprar, porque esse vídeo não é uma recomendação de investimentos. E também lembrando que a Resulta Capital Wealth e eu somos 100% independentes, não ligados a nenhum banco, nenhuma corretora e nenhuma gestora. Isso é importante lembrar, tá? Nesse canal a gente já fala de ETFs desde 2024. Se esse vídeo for útil, você gosta do assunto, considere deixar o like e se inscrever no canal. Antes de comprar qualquer ETF, é importante você entender algumas coisinhas dele, tá? Não é taxa de administração e também não é gestora. Isso aí é importante, mas não é tão relevante assim. Primeira coisa que você tem que entender, qual é o índice que aquele ativo segue? Tem vídeos no canal para isso, beleza? E o segundo ponto que você precisa entender é o que aquele ETF está exatamente comprando. Também tem a ver com o índice, mas eu quero que você pense em relação à sua carteira, como é que ele vai se comportar nas classes que você vai efetivamente se expor, tá? Então, antes de falar dos top 10 ativos, lembra de classificar os seus ETFs ou então qualquer ativo que você tenha, qualquer um deles, você pode classificar nesses 4 níveis. O primeiro deles é olhar o país moeda, se ele está exposto ao real ou ao dólar. O tipo de renda que ele vai estar te expondo, se é renda fixa em reais, renda variável em dólares, renda variável em reais e assim por diante. Depois, a classe que ele especificamente está comprando. Lembra que o ETF não é uma classe, né? O ETF é um veículo que compra ativos de uma determinada classe. Então, tem ETF que é cripto, tem ETF que é de renda fixa brasileira, tem ETF que é de renda fixa global, tem ETF de renda variável, nacional, internacional. Então, o que você está comprando está encaixando em qual classe, né? E por fim, os ativos específicos. Aqui é uma demonstração só para mostrar para você que existem carteiras de 4 níveis. Todas as carteiras têm 4 níveis, mas ninguém quase olha dessa forma. E essa forma é muito boa para você ver de fato se está diversificado ou se está pulverizado. Essa lista ela veio aqui do ETFs Brasil por um filtro que eu criei visualmente, conforme a minha experiência, dos ativos mais negociados e daqueles que têm maior valor e que você deve pelo menos conhecer. Lembra que não é para você comprar os ativos que eu falar aqui, é para você conhecer eles e aí sim, talvez considerar colocar na sua carteira dependendo de um plano geral, tá bom? Diria ainda que o mais importante é você entender esses ativos, que aí você vai entendendo como é que esse mercado de ETFs funciona, como é que o produto exatamente vai funcionando e você vai poder até comparar ali, buscar alguns concorrentes que talvez sejam um pouco melhores do que os mais famosos, né? Nessa lista eu trouxe os mais famosos, os mais negociados, aqueles para você começar a entender quais são e depois ver se existem opções melhores no mercado. Começando pela renda fixa, esse cara aqui, ele tem a menção honrosa de ser o cara que impulsionou grande parte da transformação dos ETFs no Brasil, né? O LFTB11. ETF aqui da Investo. Eu tenho vídeos e análise de cada um desses aqui no canal, então eu não vou ficar destrinchando cada um deles. Vou falar por alto para que ele serve, e aí você pode buscar no site da gestora ou então nos vídeos que eu tenho aqui no canal, os detalhes de cada um deles, tá bom? O LFTB11, ele serve aí como um ETF muito direcionado para renda fixa pós-fixado. Ele vai ter um pouquinho de volatilidade aqui, ele não é exatamente o CDI, ele é parecido com o CDI, mas ele serve ali como o caixa, a parte que praticamente só sobe na sua carteira, dado ali uma pequena volatilidade que você tem que aceitar. Esse é um ETF muito importante para o Brasil, porque ele abriu a porteira para todo mundo conhecer os ETFs de renda fixa e conseguir se beneficiar de muitas vantagens que a renda fixa dos ETFs tem. Você tem a alíquota mínima de imposto de renda, que eles conseguiram uma estratégia tributária para encaixar essas vantagens. As taxas são baratas, é mais barato que Tesouro Direto. Você tem os títulos que são públicos, ou seja, é do governo, é seguro. E o LFTB11 agora tem um monte de concorrentes, né? Comenta que ETFs você tem na carteira de renda fixa, renda variável, até para o pessoal poder comparar e estudar ali. E na minha opinião, a principal vantagem dos ETFs de renda fixa, independente se é o LFTB11 ou os outros que eu vou falar aqui, é que quando o tempo vai passando, os ativos dentro desse ETF, eles vão vencendo. Então, o LFTB11 ele tem bastante LFT, né? Que são os títulos públicos pós-fixados aqui do Brasil. É praticamente o CDI. Quando esses títulos vão vencendo, o ETF ele vai pegar o dinheiro e ele vai reinvestir em mais títulos. Esse giro de vencimento e reinvestimento, o ETF não paga imposto. Você, na pessoa física, pagaria. Então, se você compra esse ETF e segura por muitos anos, você posterga o pagamento de imposto. Isso te dá uma vantagem gigantesca frente ao Tesouro Direto e aos CDBs convencionais. Porém, o LFTB11, ele pega muito esse Tesouro Selic. Então, você fica muito focado no CDI, que ele só sobe, é muito bom para você começar, mas é insuficiente para você ter toda a clareza de uma carteira de renda fixa. E aí que muitas vezes você precisa buscar uma outra solução que não é só pós-fixado e você procura os ETFs IPCA+. E aí, indiscutivelmente, você vai conhecer o mais famoso deles, que é o B5P211. Esse aqui é um ETF muito líquido, muito conhecido, muito famoso, patrimônio aqui ó, acima dos 4 bi nesse momento. Estou gravando em agosto de 2026. E esse é um cara que segue os títulos IPCA+, do governo, lá do Tesouro Nacional.
Os títulos IPCA+, aqueles indexados à inflação, nesse ETF aqui são muito focados em curto prazo. Então eles não têm tanta volatilidade, eles não têm tanta marcação no mercado. Existem outros ETFs que pegam os de longo prazo, aí a volatilidade é bem maior, você tem que saber analisar. E aqui fica ainda mais nítido e ainda mais legal de você ver esse giro que o ETF vai fazendo. Conforme essas NTNBs aqui, né, do Tesouro Nacional, elas vão vencendo, o ETF vai receber esse dinheiro e ele vai comprar novas. Na hora que vence, ele recebe dinheiro e compra novas, o ETF não paga imposto de renda. Você no Tesouro Direto, infelizmente, pagaria. Agora em agosto teve 1 tonelada de Tesouro Direto vencendo, todo mundo pagou imposto. E aqui você tem, então, eu diria que essa aqui é a opção mais famosa e mais negociada dos títulos IPCA+, de curto prazo. E para quem é mais agressivo, tem aqueles de médio e longo, que daí é bem mais volátil, né? O terceiro ETF para fechar a lista da renda fixa é o DEB11, que ele é muito conhecido por ser um ETF de renda fixa que tem o objetivo de ser pós-fixado, tentando seguir ali o CDI, entre aspas, mas ele é todo de debêntures, crédito privado. Então aqui você já entendeu que o ETF pode ser pós-fixado, do tipo que só sobe, vai tipo CDI, mas ele pode ser CDI do Tesouro Nacional, que é bem seguro, ou CDI das debêntures, que é bem mais arriscado. Então entende que é uma casca que dentro pode ter qualquer coisa. Aqui na opção das debêntures, a gente tem um ETF que compra uma série de debêntures, você está diversificado lá dentro. Se alguma delas quebra ou dá o default, dá o calote, as outras vão segurar a volatilidade. E é muito melhor do que você comprar especificamente uma debênture só. Mas claro, esse aqui é um ETF com muito mais risco do que aquele do Tesouro Nacional. Essas são as opções de renda fixa mais famosas que eu diria que a gente mais fala, mais vê na internet, são mais negociados. Eles têm seus concorrentes, mas começa estudando por esse. E aí você muitas vezes vai pensar o seguinte, tá, Anthony? Mas e renda variável? Como é que eu começo a estudar os ETFs para renda variável? Indiscutivelmente, você tem que estudar esse cara aqui, que é o World 11, o quarto ETF da nossa lista aqui de hoje. Esse cara, ele está comprando ações do mundo todo, mais ou menos 9, 10 mil empresas. Você tem a chamada diversificação máxima, né? Aqui você tem, então, a diversificação de países, de moedas, de setores, tem empresas grandes, empresas pequenas, e você tem exposição a muitos e muitos países do mundo todo. Notem que ele é bem mais volátil do que o CDI, isso aqui é renda variável, você está comprando ações. Dentro dele, o Brasil tem mais ou menos um peso de 0,2, 0,3, oscila um pouquinho, depende da época do ano, mas você foca muito mais em outros países e no resto do mundo, né? Tem aqui a imagem com os diversos países que eles compram, e os principais. Hoje os Estados Unidos têm um peso de 60%, porque é o que o índice manda. Você tem que saber analisar o índice e entender o que o ETF compra. Mas você também tem exposição a diversas empresas aqui nessa abordagem que a Investo traz com o World 11. Legal, Anthony. O World 11 ele compra o mundo todo, mas isso é meio exagerado na minha opinião. É o que algumas pessoas dizem, tá bom? Se você achar isso e quer ir um pouco mais setorial, um pouco mais nichado, você já ouviu falar com certeza do IVVB11. Esse aqui eu diria que é o ETF mais famoso da bolsa, né? Esse cara aqui, ele tem um papel muito importante para o desenvolvimento do mercado brasileiro, aqui da BlackRock. E o IVVB11, ele além de ser muito antigo e muito conhecido, ele está comprando o S&P 500. O S&P 500 são as 500 maiores empresas dos Estados Unidos. Então, diferente do World 11, que compra o mundo todo, o IVVB11 você está comprando ações dolarizadas, que estão expostas ao dólar, que não é do Brasil em reais, mas que é apenas dos Estados Unidos. Lembra, essas mesmas empresas, 500 empresas, elas também estão dentro do World 11. Porque se o World 11 compra o mundo todo, dentro do mundo todo, ele está comprando as principais de cada país. E dentro do mundo todo, ele vai olhar para os Estados Unidos e vai falar, pô, as principais desse país são essas 500 aqui e até outras, tá? Estou simplificando conceitos. Então, se você compra o World 11 e IVVB11, você está sobrepondo seus ativos. Esse é um cuidado muito grande que você tem que ter para não ficar comprando ETFs que fazem a mesma coisa, né, duplicando o peso de alguns ativos na sua carteira sem ter conhecimento disso. Se você faz sobreposição consciente, não tem problema, mas precisa saber o que é ela e que tipo de sobreposição você está tendo. E aí o IVVB11, ele é uma forma de você comprar somente os Estados Unidos. Muita gente usa o IVVB11 em conjunto com o GXUS11, que pega as ações globais sem os Estados Unidos. Entendeu a lógica? Então, para comprar ações de forma global, primeira coisa que você tem que fazer, deixar o like e se inscrever no canal. Não deixa para depois, faz isso que vale muito a pena e eu te agradeço bastante. Agora, você tem várias formas de fazer exposição a ações globais e diversificadas. A mais famosa é o World 11, que compra tudo de uma vez. Mas, para quem não gosta de comprar tudo de uma vez, existe a segunda opção mais famosa, que é misturar o IVVB11 com o GXUS11. Então, quando você compra esses dois caras, você não tem sobreposição. Por quê? Porque esse aqui compra tudo que é mundo sem Estados Unidos,
E esse aqui compra só Estados Unidos. Então você soma Estados Unidos com o resto do mundo, você tem o mundo todo. Se você não quer fazer essa divisão, que exige um pouquinho mais de trabalho, você tem aqui o World 11 que compra tudo junto para você. Lembra, nesse momento, os Estados Unidos está com 60%, o resto aqui está com os outros 40%, né, mistureba, mas ambas essas formas, né, somente o World 11 ou as duas somadas, você tem uma exposição global à renda variável, né, ações. O GXUS11 é da Galápagos aqui, uns ETFs mais novos aqui dessa lista, mas uma opção muito interessante para quem já tem Estados Unidos na carteira, mas não quer sobrepor comprando o World 11 de novo. E a gente espera que tenha cada vez mais concorrência desse tipo de abordagem. Bom, então você já entendeu que você pode comprar renda fixa brasileira do CDI, IPCA+, ou de debentures, foram os 3 meus ETFs, e eu trouxe aqui 3 de ações globais, o World 11, ou então GXUS11 e VVB11, que são os mais famosos. Quase todos os ETFs dessa lista têm tickers concorrentes de outras gestoras, com taxa de administração um pouquinho diferente, com o patrimônio líquido um pouquinho diferente, mas esses são os mais famosos. Então você pode, né, procurar os concorrentes desses para ver se a taxa é um pouco melhor ou para ver se tem estratégias ainda mais eficientes dessa ideia. E trazendo agora para os ETFs de renda variável nacionais, eu vou trazer 2 que são os mais famosos e mais conhecidos. Comenta para mim qual que você tem de renda variável nacional aqui embaixo, porque esses 2 caras aqui, na minha opinião, eles são super arriscados, super voláteis. Não é para você comprar isso aqui, não é assim. Mas eles também são importantíssimos para o desenvolvimento do mercado de ETFs no Brasil, tá? Que é a dupla famosa BOVA11 e Small11. Esses 2 caras, eles têm muitas vezes o alto risco da Bolsa Brasileira, né? Então, quando você compra ETFs de renda variável do Brasil, você pode comprar esses, pode comprar então alguns com filtros ainda melhores, mas você está comprando ações do Brasil, que são ativos extremamente variáveis e que tem peso quase que minúsculo nas carteiras globais, né? Não sou eu falando, galera, a pessoa fica brava comigo, é o próprio World 11 que fala, ou os próprios índices globais, né? Que são os ativos de maior diversificação e com o maior nível de eficiência, vamos dizer assim. Então o Small 11 e o BOVA 11 e os outros ETFs de ações brasileiras, ativos nacionais, eles geralmente têm pesos minúsculos nas carteiras dos investidores. Alguns nem compram. Mas fica a menção honrosa porque eles são muito conhecidos, muito antigos e também são gigantes. Para você saber, então o BOVA 11 ele compra o índice Ibovespa, as principais ações negociadas aqui do Brasil, um excelente índice para representar a média brasileira, ele representa a média com muita fidelidade. Agora, é discutível se a média é boa ou ruim, tá? Sempre falo isso, tem médias na vida que são muito fáceis de bater. Eu não acho que o Ibovespa seja fácil de bater, mas eu concordo que ele não é uma média que ela desempenha um papel extraordinário frente a ativos globais. Tem outras médias na vida que a gente deve tentar bater. Exemplo clássico, né? Quantos livros o brasileiro médio lê por ano? Cara, não deve ser nenhum. Então, se você ler um, já está acima da média. Já no mercado financeiro, as médias podem parecer que são ruins, mas no geral elas são muito boas, tá? Cuidado. E aqui você tem o Small 11, que está comprando as Small Caps aqui, relacionadas também ao índice Bovespa e relacionadas aqui ao Brasil, tá bom? Tô simplificando bastante, tem vídeos com o detalhe de cada um desses ativos aqui no canal, para você dar uma estudada, mas as small caps, você não tem aquela exposição ampla ao Brasil, não é a média geral das ações brasileiras. Você está comprando aqui as empresas menores, capitalização de mercado pequena, que muitas vezes elas podem disparar de valorização se o mercado precificou elas mal, ou então se o Brasil está tendo um ciclo bom de crescimento, elas podem subir acima das maiores, vamos dizer assim, né? Se valorizar mais do que as maiores. Aqui tem uma outra coisa importante para você entender, eu vou deixar recomendado no final do vídeo vários conceitos e vários vídeos recomendados importantes. Se o ETF paga dividendos, se ele é de acumulação, tem várias diferenças, mas especificamente aqui em relação a esses caras, tem que sempre lembrar que o ETF ele é tipo uma cesta viva que vai trocando e vai colocando novos ativos. Se você comprar os ETFs somente porque agora eles têm, por exemplo, 10% de Petrobras, 10% de Vale, vamos supor que você gosta dessas empresas, tá? Não importa. Se você comprar por esse motivo, você está cometendo um engano que é muito perigoso. Porque hoje ele tem 10% de Petrobras, 10% de Vale, 10% de lojas Renner, que seja Magalu, né? Essas aí que vocês gostam. Só que daqui a 3 meses vai ter um rebalanceamento do fundo. Isso acontece com quase todos os ETFs, tá? Alguns têm rebalanceamento mensal, alguns têm trimestral, semestral, depende, mas a maioria é trimestral. E naquele trimestre, o ETF simplesmente vai trocar o peso dos ativos que estão no índice, conforme manda uma regra, e talvez até alguns dos ativos podem ser removidos do índice. Então não cometa o erro de comprar ETFs somente porque tem uma empresa que está lá atualmente. Isso é vivo, isso muda e ela talvez não fique para sempre. Na finaleira aqui, o 9º e o 10º ativo são os alternativos. Esses caras estão relacionados com o dólar e você tem aqui uma
exposição um pouco diferente, porque eles não são renda fixa, não são ações, mas são ativos que o público valoriza ou não, conforme o mercado fala. Famosíssimo Gold 11, você está comprando ouro com a exposição do dólar junto. Discutível se isso aqui é bom ou ruim, mas ele é muito conhecido, ETF gigante e um dos primeiros aqui do Brasil com essa tese. E por fim aqui, como um peso de altíssima volatilidade, altíssimo risco, tem o Hash 11, que ele é uma cesta cripto. Então dentro do Hash 11 tem uma série de criptomoedas, ele é bem volátil, bem bagunçado. Você está comprando Bitcoin com quase 76% nesse momento, já foi 80%, lembra, os preços eles vão variando, e você está comprando uma série de outras criptomoedas juntos nessa cesta. Ah, Antônio, eu não gosto dessas cripto, eu quero só Bitcoin. Existe ETF só de Bitcoin também, você tem que entender ali o que faz o índice, o que faz o ETF, o que faz cada tipo de abordagem dos investimentos que você quer ter. A gente viu que existem diversos ETFs diferentes para renda fixa, para renda variável internacional, com dólar junto, para renda variável em reais, com ações somente do Brasil, e ainda os alternativos, ouro, Bitcoin, tem de prata, tem outras cripto, tá cheio de ETF por aí. Você viu lá no início do vídeo aquela carteira com os 4 níveis, se ele está comprando em reais ou em dólar, se é renda fixa, renda variável, qual que é a classe daquele tipo de renda e por fim qual que é o ativo que você está comprando. Fazer essa escolha para daí montar sua carteira é o que muitas vezes vai te trazer a descorrelação entre os ativos que você está comprando. Estou trazendo aqui os principais, os mais famosos e mais negociados, mas não são esses que você deve só comprar. Alguns desses são mais voláteis, alguns são menos. O mais importante é você entender, primeiro, que o ETF ele é o melhor investimento com risco-retorno e flexibilidade para você poder comprar no longo prazo, seja de renda fixa, seja de renda variável. Segundo ponto, nem todo ETF é bom. Muito está se falando de ETFs e será cada vez mais falado aqui no Brasil. Estou apostando minha carreira nisso, né? Desde 2024 eu tenho essa tese aqui no canal, você pode ver os vídeos que eu falava já desde aquela época, inclusive com essa camisa, né? Então a pergunta que você como investidor não é, você deve se fazer, né? Não é, ETF é bom ou ruim. Cara, ETF é bom, mas quais ETFs são bons para a sua realidade? E aí você tem que seguir um passo a passo que é planejar os seus investimentos, sua vida financeira, conhecer os ETFs, qual que é o índice que ele compra, qual que é a classe que você vai ter, qual que é a exposição de moedas, países e o que você vai estar realmente comprando, se isso é bom ou não para você. E aí montar uma estratégia de investimentos que você pode misturar ETFs, pode misturar stock picking, ações individuais, fundos imobiliários picking, tesouro direto picking, CDB do Master picking, mas que se você quiser só comprar ETFs, você também pode. O fato é, a sua carteira, a sua estratégia, ela tem que ser focado em você, na sua vida, e conforme os anos vão passando, você tem que saber fazer as atualizações e ajustes para sua carteira estar cada vez mais próxima da carteira ideal para sua aposentadoria ou para os seus objetivos no meio do caminho. Se você ainda não sabe como fazer isso, eu te apresento a Central Resulta Capital. Especificamente, estamos com um grande desconto rolando agora, né? Celebração aí dos 10 mil inscritos, estamos chegando, tá? Devagarinho estamos chegando lá. E a Central é muito legal porque você tem todo esse passo a passo, tem também carteiras recomendadas de ETFs de bônus, tem suporte no WhatsApp diretamente comigo e tem uma análise de carteira que eu faço com cada pessoa nova que entra na Central. Se você tem interesse nisso, conhece aqui o QR Code ou o link da descrição. Ou então, se ainda não está interessado na Central, mas quer saber mais sobre os ETFs, se vai comprar de renda variável que paga dividendos ou que não paga dividendos, como os ETFs funcionam para você entender o passo a passo um pouco melhor, eu vou te recomendar esses vídeos aqui. Estou deixando vários para você clicar, porque muito mais importante do que comprar um ETF específico é entender como é que eles funcionam e saber qual é útil para a sua realidade. Então é isso, comenta em mim quais ETFs estão na sua carteira e é isso. Um grande abraço, muito obrigado pela sua inscrição e seu like e lembre-se sempre que investir certo resulta capital.